34 minutos, estamos no ar e de volta pela Rádio Antares e também pelo Facebook Sidney Santos. E como eu disse agora há pouco, com a presença do presidente do Flamengo, Tiago Vasconcelos. E claro, trabalhando em nome do educandário Santa Maria, Álvaro Mendes, 1988, no Centro de Teresina, Educação Infantil e Ensino Fundamental. E de 9 anos a garotada tem, com acompanhamento em regime integral, manhã e tarde. A garotada chega às 7 horas da manhã, sai às 17h30. Passa o dia todo na escola com os melhores profissionais. Toma aquele banho, almoça e tem um acompanhamento de reforço escolar. Olha, eu vou conversar agora com o presidente do Flamengo aqui no nosso Facebook, Sidney Santos, e também na Rádio Antares AM 800. Presidente, boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na nossa mesa redonda, aqui no nosso Facebook Sidney Santos e também na Rádio Antares. E o assunto é Flamengo, presidente. Eu gostaria que o senhor falasse o que foi o ano de 2016 para o Flamengo. Nós que estamos ao vivo pela Rádio Antares e também pelo Facebook Sidney Santos. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Jota. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio e principalmente aqueles que estão nos ouvindo e assistindo agora, né? Os que estão nos ouvindo em casa e os que estão nos assistindo através das redes sociais do Facebook. Olha, Sidney, 2016 foi um ano que nós podemos colocar como um ano de aprendizado, né? Acho que diante de todas as situações que nós passamos, algumas experiências, nós tiramos algumas lições e dessas lições nós queremos fazer melhor, aprender com os erros e tentar maximizar algum acerto que nós possamos ter tido durante esse período. Então, foi um ano em que nós não alcançamos os objetivos que nós tínhamos traçado, mas que nos deixa aí uma esperança de que nós possamos fazer algo melhor para 2017. Eu acho que a gente tem que tirar algumas lições e, naturalmente, a gente está preparado. Eu acho que nada melhor do que errar para aprender, às vezes, porque quando você acerta, às vezes por acaso ou pela sorte, você acha que não cometeu erros. Então, é muito bom quando você tem a consciência de que houve alguns erros e que precisa corrigi-los. E isso nós temos a consciência de que houveram alguns erros, alguns atropelos no nosso planejamento. Nós não conseguimos cumprir aquilo que estávamos planejado, da mesma forma que não conseguimos alcançar os objetivos e as metas que nós tínhamos traçado para o ano 2016. Então, aproveitar esse restante de ano de 2016 para concluir aquilo que nós queremos executar em 2017. Então, eu continuo acreditando na necessidade de planejar para poder executar. Isso a gente vai fazer, mas já com o objetivo de iniciar o 2017 de uma melhor maneira que nós estamos terminando o 2016. Ô, presidente, houve, durante esse período, que alguns empresários queriam também assumir o Flamengo, incentivar. Um nome mais forte que surgiu foi do atacante Eduardo. Realmente aconteceu isso ou não passou apenas de boatos? Você fala em relação a assumir administrativo Flamengo, enfim. Olha, na verdade nós temos algumas propostas em relação à parte de futebol do Flamengo. Isso. E algumas propostas que nós temos analisado e dentro do planejamento que nós fizemos, as propostas pareceram interessantes. Agora sim, eu posso falar pelo Flamengo. Uhum. E o que eu posso dizer é que houveram 3 propostas de pessoas distintas, mas muito parecidas. E o que nós podemos fazer na condição de presidente é analisar a melhor delas. Mas em relação à questão do Eduardo, eu acredito, não me tenha por ignorante. Não, tranquilo. Eu acho que pelo Eduardo quem pode responder é ele, na verdade. Uhum. Eu posso responder pelo Flamengo e posso lhe dizer, afirmar, que recebemos 3 propostas e que achamos elas interessantes. Porque elas são direcionadas ao departamento de futebol, elas trariam investimentos ao departamento de futebol, seriam propostas que supostamente elas têm condição de bancar a estrutura de futebol do Flamengo para montar um time competitivo e campeão já para o Campeonato Piauiense 2017, sem custos adicionais para a administração do clube, sendo que nós poderemos nos concentrar na parte da nova sede, né, que eu acho que é um objetivo que nós perseguimos e vamos continuar perseguindo, uma meta a ser perseguida, que é devolver o Flamengo a essa sede. Então, a gente ficaria mais livre para isso, para cuidar também da parte contábil, que eu acho que o Flamengo ele precisa se tornar uma empresa saudável logo, logo. Correto. Não dá para a gente ficar conseguindo as certidões para jogar competições só em efeito liminar. A gente precisa organizar essa parte contábil, além do que nós precisamos também nos preocupar e orientar. Agora, isso precisa ser feito de forma conjunta com quem se propõe a assumir essa parte do departamento de futebol, que seria o retorno dos associados, através de algum modelo, ou um modelo mais atual, um modelo mais antigo, que seja, mas a gente precisa retomar essa contribuição de associados e que elas vão ajudar
no futebol, como vão ajudar também numa reconstrução de uma sede, que nós já queremos iniciar essa reconstrução da sede já em 2017. Presidente, o senhor frisou no início das suas palavras a respeito de erros. Tipo assim, a gente aprende andando de bicicleta caindo, aquele ditado popular. Quais seriam os erros que o senhor espera não repetir mais em 2017? Olha, na verdade, nós tivemos, eu sempre admiti desde o início, a dificuldade de planejar e agir ao mesmo tempo, né? Porque nós, assim que nós assumimos o Flamengo, nós nos deparamos com a Copa Piauí. Imediatamente o Flamengo já tinha que pensar na Copa do Nordeste e Campeonato Piauiense. E nós podíamos fazer 2 tipos de aposta, montar um time mais caseiro, com nomes mais reconhecidos no mercado local, trazer um técnico mais conhecido do futebol piauiense, e tivemos inclusive algumas propostas nesse sentido, ou ousar no sentido de trazer uma novidade, aquele lance do marketing. E foi isso que nós fizemos. Nós fugimos um pouco do planejamento, daquilo que nós estávamos planejando, inclusive financeiramente nós estabelecemos um teto de gasto de uma folha mensal do Flamengo, e com a vinda do treinador que nós trouxemos, um camarada de renome nacional, nós terminamos rompendo um pouco do planejamento. Na verdade, havia essa possibilidade do treinador ser de fora ou não, mas o que fugiu do planejamento não foi nem o fato de trazer, foi aceitar muitos jogadores propostos por ele, que aí fugiu do nosso planejamento. Nós tínhamos estabelecido uma quantidade mínima de atletas indicados pelo treinador que viesse, nós deixamos ultrapassar mais que dobrar a quantidade de atletas indicados pelo treinador, o que fez com que houvesse um acréscimo mais de 50% do valor da folha que nós tínhamos imaginado, sendo que esses atletas vieram com um custo mais alto, sem o retorno que nós esperávamos. Então, foi uma lição que nós aprendemos, que não adianta a gente trazer pessoas com nome que não tenham experiência do futebol local, do futebol nordestino, ou sobretudo do futebol piauiense. Então, nós queremos, para frente, uma coisa, um treinador que conheça mais a realidade do futebol piauiense, conheça... Pés no chão. Pés no chão, futebol aqui da região, Piauí, Ceará, Maranhão, alguém mais nesse sentido. E que a gente também não rompa aquilo que a gente estabeleceu. O teto da folha vai ser X, pois aí não vai ter X mais um, vai ser X e acabou. Vamos ter que montar um time campeão dentro daquele X. E tendo cuidado de saber se realmente os atletas que nós estamos trazendo têm condição, têm nível técnico, porque trouxemos jogadores caros sem menor qualidade técnica, né? E a gente contratou um gerente de futebol para que fizesse essa avaliação. Infelizmente, esperava muito. Passou pelo gerente de futebol sem ser peneirado. E o que a gente via era que a gente teria tido a possibilidade de montar um time mais caseiro, um custo menor, com atletas com a qualidade imensamente superior a atletas que vieram de fora, mas com custo elevado, que aí só gastaram dinheiro da gente e não deram retorno dentro de campo para jogadores extremamente fracos no nível técnico e na condição de jogo de futebol. Beleza, então, olha, nós estamos conversando com o presidente do Flamengo, Thiago Vasconcelos, aqui no Facebook Sidney Santos e também na Rádio Antares, mandando aqui um abraço ao Lourival Ferreira, ao técnico Josué Teixeira, está nos acompanhando do Rio de Janeiro. Abraço para o Josué, né? Tentamos trazer o Josué, mas ele não quis vir para o Flamengo. Olha aí, professor. Raimundo Brito está nos acompanhando. O Rogério Oliveira, o Francisco França, lá da Lantercar, Lanternas Pinturas em geral. Mandar um abraço para o Rangel Parafuso, nosso patrocinador. Self-Service Jarrão, tudo de foto, festas e eventos. E o Educandário Santa Maria. J. Araújo, é Quem contigo. está acompanhando também, o Paulo Rossi, foi campeão da Série B pelo futebol. Está acompanhando também pelo Facebook. A repórter rubro-negra aqui da Rádio Antares, a Laudicea Show também, torcedora do Flamengo. Thiago adora atender a Laudicea, geralmente nos eventos que a Laudicea acompanha também, sempre acompanhando programação. Nosso Cebolão Sati também está acompanhando. Mandar aqui um abraço a todos eles, é tanta gente acompanhando, rapaz, sucesso absoluto aí. Graças a Deus. O Cineuto também, jogador também do Flamengo. Um abraço, Cineuto, grande atleta, foi campeão agora da segunda divisão. Isso foi, pelo Thiago, 4 de julho. O que pode pesar para que dessas 3 propostas, a proposta que você vai acertar para gerir, quem sabe, o futebol do clube, o que pode pesar dentro dessas 3 propostas para que seja a ideal para você, para juntamente contigo, conduzir o futebol do Flamengo? Olha, Jota, são vários fatores. Eu vou deixar o que mais pesa para o final. Mas primeiro nós temos ainda alguns compromissos por honrar. Eu devo ser bem sério, o Flamengo encerrou esse campeonato com alguns compromissos financeiros em abertos. E houve um período que houve uma redução do repasse que o Flamengo recebia por conta do apoio que teria que ser dado ao Altos e o Parnaíba, que estavam representando o Piauí na Série D. Então, isso atrapalhou a gente ainda mais para honrar esses compromissos financeiros. A primeira coisa é
quem chegar a ter a consciência de que alguns recursos que nós já havíamos, de certa forma, negociado, seja com o governo ou de algum outro ponto, nós precisamos honrar alguns compromissos, ainda com atletas e jogadores, ainda algumas pendências para a gente concluir e finalizar esses débitos. Então, nós temos compromisso com isso. Eu acho que a gente tem que começar o ano todo azeitadinho, organizado nesse sentido. Mas também nós precisamos ter também a consciência de que, primeiro, o camarada vai saber que, além do investimento financeiro, tem a responsabilidade fiscal. Nós temos que pagar impostos. Não adianta simplesmente pagar cumprir os atletas, a lei de responsabilidade porque fiscal. Eu, na condição de presidente, eu vou responder. Então, se o Flamengo não tem certidão, não paga os impostos. Então, a gente tem que fazer uma conta, um planejamento, sem esquecer dessa parte também contábil, que é uma parte legal, necessária, porque todo compromisso que o Flamengo fizer, o recurso que passar pela conta, vai ter que ter sua prestação de conta, coisas nesse sentido. Então, são coisas que parecem simples, mas que naturalmente nós temos que ter um compromisso. Então, alguém que nos ajude a honrar esse compromisso que falta, alguém que saiba que no mensalmente do que entrar daqui para frente nós vamos ter essa responsabilidade fiscal. Mas, assim, os dois principais compromissos é a confiança dessa pessoa. Tem que ser uma pessoa que nós tenhamos uma confiança. E para ter confiança, ou nós conhecemos a pessoa, ou ela vem através de alguém de extrema confiança, né? Se necessário for, a gente tiver que fazer algum documento, alguma documentação jurídica, algum contrato, alguma coisa nesse sentido, nós iremos fazer para assegurar os direitos tanto de quem vai investir, como também do Flamengo nessa parceria. Mas o que eu mais desejo de quem queira vir fazer essa parceria com o Flamengo é que ele tenha o mesmo sentimento que eu, na condição de presidente e de torcedor também. Eu quero ver nos olhos de quem está fazendo a proposta do Flamengo, ao Flamengo, o desejo de tornar o Flamengo campeão piauiense 2017. Então, isso vai contar muito. Se eu ver que o camarada está com sangue no olho, disposto, com vontade, com alma de campeão, então isso vai contar também. Além da segurança jurídica que nós precisamos ter, eu acho que tem que ser alguém, Sidney, Jota, que queira ver o Flamengo campeão, o Flamengo sair dessa fila. Então, o próximo ano completa 10 anos e nós precisamos sair da fila. Então, se o camarada estiver disposto a nos ajudar a montar um time, e quiser montar um time para o Flamengo ser campeão, ele pode ter certeza que o aval do presidente não vai faltar para a gente fazer essa parceria. E tenho certeza que, se a gente fizer, a gente só vai fazer se for para ser uma parceria vencedora, uma parceria de sucesso, para fazer o Flamengo campeão novamente. Presidente, olha, só interrompendo aqui, Jota, o Josué Teixeira manda um abração especial para o senhor e diz, olha, não foi essa a questão, mas lhe respeito por sua honestidade. Sempre, um dia voltarei ao clube com o maior prazer. José Teixeira, o Max Daly, acho que o nome é esse. Max Daly. Daly, né? Esse sim começou a organizar o futebol do Flamengo. E um outro que manda aqui abraço para o senhor é o Cristovaldo, é isso? Cristovaldo Gomes. Meu presidente, meu vereador, futuro deputado estadual. E o presidente do Coriçaba também, o nosso querido Maurício também. Maurício tá mandando Miranda, um abraço também para o Thiago. Um abraço, Maurição Guerreiro, rapaz. Maurição Guerreiro. E um detalhe que o Thiago, ano que E o torcedor pode ligar também. Vou mandar um abraço aí para o Cristovaldo. O Cristovaldo nos ajudou muito aí nesse início aqui. Era quem nos ajudava lá na parte de gestão do estádio, dia de jogos. O Max dele também. Um abraço para ele. Um abraço, Josué. A hora vai chegar, né, Josué? Um abraço para você aí, onde você estiver. E o Bruno Barros disse que está na hora do título. 2017 tem que ser nosso. Eu gosto assim. Tem um detalhe também, porque 2017 é o 80º do Flamengo. Os 80 anos do Flamengo. Eu tento 1937. Exato. O Thiago quer dar o título. É simbólico. Rapaz, às vezes eu falo que o J. não tem a cabeça dele, tem um HD. Então a gente tem que fazer a festa, né, Jota? Dia 7 de dezembro de 2017, a festa do... Como é a palavra? O octogenário. Octogenário. Brincadeira. Com os 80 anos do clube. Com o 18º ou 19º título? Há controvérsias aí. A seguir cenas do próximo capítulo. Ô, presidente, dentro dos erros, eu posso observar da seguinte forma, na minha opinião profissional. Eu acho que o erro do Flamengo começou quando o Guru chegou e dispensou os jogadores que o Flamengo já tinham dentro de casa. Você acha que ele também foi um dos erros? Olha, eu vou ser bem sério para você. Na verdade, não foi o Guru que dispensou, não. Assim. Ah, foi não? Não. Ah, legal. É bom saber. Por isso que é bom a entrevista. Na verdade, olha, deixa eu lhe dizer. Eu sou um camarada muito aberto a sugestões, a opiniões. Eu gosto de ouvir, até porque eu acho que para você aprender, você tem que ouvir muita gente. Eu ouvi um colega nosso, de imprensa, disse, olha, Thiago, é bom o Flamengo ter um gerente de futebol. E aqui, possivelmente, nós não temos essa pessoa para
E eu achei a opinião interessante. Realmente, de repente, a gente trazendo alguém de fora poderia melhorar. E consultei. Que até, foi até, só interrompendo, até a gente conversava isso, né, Thiago? No ano passado, na entrevista especial de final de ano, alguns nomes que poderiam pintar. É verdade, isso, bem lembrado. O nome do Sérgio Papelinho, que foi muito bem referendado até na época. Estava no Paysandu, foi para o Cuiabá. Pronto. Na época, ele até, eu conversando com ele antes do jogo do Cuiabá contra o River, ele até falou sobre isso também. Ele falou também que realmente houve esse contato do Thiago com ele, mas o que pesou na ocasião foi a questão do que o Cuiabá tinha um calendário internacional, que o Cuiabá tinha ganhado a Copa Verde e ia para a Sul-Americana. Então isso foi o que atrapalhou essa situação do Papelinho vir para cá. Pronto, então você falou, o Sérgio Papelinho na época, quando nós começamos a dialogar, ele estava no Paysandu, no Papão lá da Curuzu, e depois ele foi para o Cuiabá. E foi o Sérgio Papelinho que me sugeriu o Guru. A gente consultou o Guru e tal. Tivemos, lógico, 3 recomendações boas e uma ruim. Natural. Tem lugar que dá certo, tem lugar que dá errado. E quando da saída do Guru, o Guru foi muito honesto. Ele pediu demissão. Ele disse, olha, Guru, você está pedindo para sair, presidente, infelizmente não deu certo. Mas nós tentamos fazer. E eu disse a ele, Guru, mas esse tanto de atletas aqui... meu questionamento foi o seguinte, porque antes do Guru chegar, já havia aquela sugestão de alguns atletas que aqui jogaram pelo Flamengo, indicados pela comissão técnica. Eu prefiro até não falar o nome dos camaradas, de tão indignado que eu ainda estou. Mas haviam sido sugeridos. E eu passei 1 mês e meio segurando aquelas indicações, até porque eu não conhecia. Certo. E eu acho que o papel de fazer pesquisa, por mais que eu tenha pesquisado, assistido o vídeo, você sabe que vídeo o camarada faz a compilagem dos melhores momentos. Faz a edição, é verdade. Ele vai editar os melhores momentos. Então, quando o gerente de futebol chegou, eu passei a responsabilidade para ele. Você vai fazer o seguinte, você vai me dizer se presta algum aí, mas saiba que eu não posso, não posso contratar todos. Depois de passado mais 1 mês, quando eu vou ver a lista das contratações, estão todos aqueles atletas que estavam há 1 mês e meio me insistindo. Quando a demissão do Guru, eu perguntei, Guru, rapaz, eu passei 1 mês e meio segurando, não trouxe os camaradas, e com 1 mês que tu aceitou vir uns caras, ele disse, não, presidente, é porque a pressão foi muito grande. Peraí, o gerente de futebol não é para decidir por pressão. É verdade. É para ele avaliar. Disse, não, esse aqui, presidente, não tem a mínima condição. Eu trouxe nesse sentido. Infelizmente, ele cedeu à pressão da comissão técnica e deu no que deu. A gente via atletas que não tinham a mínima condição de vestir a camisa do Flamengo. Volante que não roubava uma bola, um absurdo, aquilo me adoecia. Então, assim, atletas... E eu via nos corredores. Pois é. Então, assim, de volante para volante. Porque eu joguei assim. Cabeça de área, apesar de meia boca, eu joguei. Mas jogou? Né? Joguei. 5 campeonatos piauienses de base e sei o que é. É verdade. Volante, primeiro papel é roubar para depois distribuir, né? Então... Presidente, olha, o Fábio Lima está lhe mandando um abraço, jornalista Fábio Lima. Outro pro Fábio. Mandando uma boa noite especial. Grande jornalista Fábio Lima. É verdade. Ele pergunta o seguinte, faz a pergunta dele. Presidente Thiago, você acha que a campanha do Flamengo em 2016 atrapalhou a sua reeleição? Forte abraço, boa noite, boa sorte em 2017. Um abraço ao Jota e aqui a minha pessoa. Olha, na verdade, é uma pergunta interessante, viu, do Fábio. Fábio foi uma grande pergunta. Ela pode ter atrapalhado, lógico, mas assim, eu acho que isso era um desejo pessoal, um desejo de ver o Flamengo diferente. O Flamengo é um patrimônio da cidade de Teresina, assim como o Rio também é, o Piauí Esporte Clube o Tiradentes E nós vimos a situação do Flamengo e quisemos colaborar de alguma forma. Mas, assim, se houve algum prejuízo, eu vou dizer para você que seria muito na área de um eleitorado, porque eu tenho uma boa parte do eleitorado eleitorado evangélico. E, às vezes, o pessoal da igreja não entende essa mistura com o futebol. Então, de repente, eu posso ter perdido nesse sentido. E já que o Flamengo não ganhou nenhum título, então eu não recuperei alguma coisa que eu perdi nesse sentido. E o outro prejuízo que eu possa ter tido nesse sentido... sobre a questão financeira, porque como o Flamengo não teve investidores, não teve patrocinadores, não vou dizer para você que eu não tirei do bolso, foram gastos pessoalmente meu, que foi ao Flamengo e até hoje não retornou, quase R$200 mil, 200 mil reais para arredondar, que poderiam ter ajudado aí, possivelmente numa estrutura melhor para a gente fazer esse trabalho político, mas nada que eu me arrependa, pelo contrário, ainda acredito na possibilidade de a gente mudar a história do Flamengo e as pessoas verão que nós estávamos certos quando optamos por ajudar o mais querido. Então, eu não vou esconder, a pergunta do Fábio foi bastante inteligente, que realmente possa ter acontecido prejuízo na questão financeira e algum retorno de voto que eu tenha perdido e, naturalmente, não trouxe, né? Ninguém... E quando eu entrei no Flamengo, assim, que fique bem claro, a minha intenção não era política, de maneira nenhuma. Em momento nenhum, a nossa intenção era política, até porque quando eu cheguei ao Flamengo,
eu já era vereador. Isso, Na verdade, é a verdade. ideia era ter aquela estrutura de poder que ele envolve à disposição do Flamengo do Piauí. Mas, naturalmente, eu percebi uma migração em alguns vereadores que atuavam em segmentos parecidos com o meu, levando alguns votos, alegando que eu tinha me distanciado por ter assumido o Flamengo. E, naturalmente, se você perde, a tentativa é de você repor de alguma forma. Mas sei que, através da torcida do Flamengo, não houve tanta essa reposição, apesar de ter tido o abraço de vários flamenguistas em Teresina, alguns mais próximos, mesmo de torcidas organizadas ou não, e, inclusive, agradeço de coração. Alguns deles fizeram campanha aberta em Facebook, fizeram reuniões em suas casas, e a gente agradece muito. Mas o nosso objetivo não era política à frente do Flamengo, era sim ajudar uma força do futebol piauiense, que eu tenho certeza que dentro da nossa gestão vai voltar ao patamar que merecia voltar, que é de um dos grandes do futebol piauiense e do Nordeste brasileiro. Presidente, eu sei que o programa é esportivo, mas até muita gente pergunta também um pouco sobre política. Essa questão também da coligação do PRB, ter logo de cara, ter se coligado na proporcional com o PMDB e com o PRTB também, que foram partidos que marcharam na proporcional com o PRB, que é o partido de Vossa Excelência. A distribuição de votos da forma proporcional atrapalhou também pelo fato de ter, a gente poder dizer, 6 vereadores considerados favoritos para vagas na Câmara Municipal, ter tirado um pouco do trabalho que você fez também na sua busca pela vaga, essa distribuição da coligação atrapalhado um pouco pelo fato do PMDB, do PRTB também ter, junto com o PRB, ter diminuído um pouco as chances de reeleição? Jota, olha, deixa eu te falar, já que você abriu para a questão política, dizer que você, na verdade, quando está numa política e próximo no pleito eleitoral, você não escolhe concorrente. E principalmente você tendo consciência do seu trabalho. Então, eu acho que nós, pelo trabalho que nós realizamos na condição de vereador ao longo desses 3 anos e 9 meses, porque ainda faltam 3 meses aí para a gente cumprir, eu vou cumprir até o dia 31 de dezembro, nós tínhamos a convicção do trabalho que nós fizemos na condição de vereador. Sem modéstia nenhuma, entendeu? Sem querer menosprezar os demais colegas, mas eu tenho absoluta convicção de que o vereador Tiago Vasconcelos, durante esses 4 anos, esteve sempre entre os 5 vereadores mais atuantes de Teresina. Então, se você tem esse nível de atuação, não tem por que você se preocupar com a coligação. Infelizmente, a população não fez a leitura do trabalho que a gente realizou. Se a população acompanhasse de perto, ela ia ver que o vereador Tiago Vasconcelos era um dos que mais trabalhava. Pode medir o nível de popularidade. O nosso nível de popularidade é um dos maiores, mas isso não significa dizer que você é eleito. Você é o mais conhecido, mas alguém lhe conhece, mas termina votando no outro. Vota por conhecer, vota por um favor, vota porque foi vendido o voto, foi comprado o voto. Mas a população conhece o Tiago. Inclusive, eu acho que muito mais do que uma coligação me afetou aquela história mentirosa da climatização. E o que é que acontece? Olha, uma das polêmicas pronto, eu vou lhe dizer. Desse ano. Quem fez um mandato pífio e mediano, votou igual a mim, não se prejudicou. Sabe por quê? Porque o Tiago foi um dos mais afetados, porque era quem mais aparecia. E aparecia por quê? O que é que precisa para você aparecer muito? Você trabalhar muito. Então eu trabalhava muito, naturalmente eu aparecia muito. Então quando aconteceu o problema da história da climatização, a história mentirosa, que foi feita uma leitura equivocada do assunto, a população que me conhecia e não sabia por que me conhecia, ela não cai a ficha da população. Eu conheço o Tiago porque o Tiago trabalha muito. Mas ela me conhecia, ela olha para mim e diz, esse aqui me traiu. Só lembra isso. Só pelo lado negativo. E aquele vereador que votou igual a mim, mas que tinha um mandato apagadíssimo, não teve prejuízo nenhum. Está lá reeleito na Câmara Municipal de Teresina, entendeu? Então foi premiado quem não trabalhava. E através de uma mentira nós fomos prejudicados. Então, na verdade, não foi a coligação, não. O nosso nível de atuação, a atuação que nós tivemos na condição de vereador de Teresina, e mesmo conciliando com a atividade de presidente do Flamengo, nos fez um dos 5 vereadores mais atuantes durante todos esses 4 anos. E, naturalmente, o vereador que tem esse nível de atuação era para estar entre os mais votados. Então, por isso eu não me preocupava com a coligação. E o que eu percebo muito é que a nossa população, ela não escolhe pelo serviço prestado, nem pela qualidade. Eu me propus, quando assumi o mandato de vereador, eu queria mostrar para as pessoas que votavam em mim que eles tinham escolhido um camarada preparado. Só que, às vezes, você mostrar capacidade, às vezes demonstra arrogância. Eu vi muita gente na rede social dizendo, o Tiago precisa ser mais humilde. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Sou filho de pobre. Minha mãe trabalhava no Mercado Central vendendo cheiro verde, banana. Meu pai era lavrador em Beneditinos.
Mas você mostrar capacidade, às vezes, denota arrogância, até porque as pessoas têm um senso de inferioridade. Sabe o que a pessoa prefere na política? Um teatro, alguém que faça um tipo, um personagem. Aquele cara que não fecha o último botão da camisa e deixa a gravata meio puxada, parecendo pobre. Isso, porque o cara se identifica nele, ao invés de querer alguém. Então, a política também me ensinou que, às vezes, o eleitor não prefere o que trabalha, ele prefere aquele que é demagogo, aquele que finge que fala errado, aquele que está lá no meio do sol quente com ele, aquela coisa toda. Então, mas assim, nós temos a consciência de que não foi a escolha pela coligação, pelo contrário, a gente queria competir com pessoas fortes realmente, para mostrar que nós tínhamos nessa comparação entre nós e eles serviço prestado, achando também que os outros tinham, mas que o nosso serviço prestado nos reconduziria à Câmara Municipal de Teresina. Não foi a vontade do povo, a gente respeita muito a vontade, e Teresina vai ter durante os 4 anos os vereadores que escolheram, e a gente torce para que eles tenham um compromisso, assim como nós tivemos. Mas Teresina se deu o luxo de perder vereadores do quilate do Edivaldo Marques, do Inácio Carvalho da vida. Vereadores de um nível que poucas capitais no Brasil têm. Vereadores que não abriam uma discussão, Sidney. E eu vou já encerrar o debate político aqui, para não voltar para o futebol. Porque nós temos um minuto só. Que não abriu uma discussão sem apresentar um artigo da lei. E Teresina se deu o luxo de perder Edivaldo Marques e Inácio Carvalho. Então, assim, na verdade, não é que a gente esteja conformado, até porque isso não me abalou. Eu tenho certeza que há uma perca da nossa parte, mas uma perca também naquilo que nós poderíamos colaborar para melhorar a nossa cidade de Teresina. Mas vamos lá, para o futebol. Vamos lá, presidente, nós temos 1 minuto, tá bom, Pedro? 1 minuto aqui, só para a gente encerrar aqui o nosso... Um abraço, Pedro, rapaz. Chegou caladinho, não falou com a gente, rapaz, que é isso? Presidente, 1 minuto para a gente fechar o nosso vivo aqui no Facebook Cida Estância e o nosso Esporte 800, terceira edição aqui na Rádio Antares. Em nome da Lantercar, Celso Jarrão, vendendo aqui também os patrocinadores, Rangel Parafusos, tudo de foto, festa e eventos, e também do Educandário Santa Maria. Flamengo para 2017. O que o torcedor do Flamengo pode esperar? Também chegou o momento do torcedor realmente abraçar a causa Flamengo. Pronto, deixa eu lhe dizer. Vamos ter uma reunião amanhã com um dessas propostas, com um dos representantes dessas propostas que eu falei para você. Vamos estar eu, ele, o advogado e mais uma outra pessoa. De repente, eu estou começando por ela porque eu acho que ela é a melhor. Se ela der certo, nós não vamos mais nem discutir a outra, vamos dispensar. Em dando certo, nós vamos encaminhar a parte legal, vamos tentar organizar. E na próxima semana ou na outra a gente já convoca uma coletiva de imprensa para toda a imprensa desportiva de Teresina. E o torcedor que está nos assistindo pelo Facebook, ouvindo pela Rádio Antares, eu queria dizer, nós precisamos sim de vocês. Eu ouvi durante essa campanha política, agora muitos torcedores me abraçando, que eu nem conheci dizer, ao próximo ano eu quero ajudar o Flamengo. Então chegou a hora de você, torcedor, ajudar o Flamengo do Piauí a reerguer, a crescer, através do sócio torcedor, através da contribuição para reconstruir a sede que nós vamos conseguir a área já agora em 2017, de alguma forma, indo para o estádio, comprando a camisa lá na loja que vende. Então nós vamos precisar de você. É preciso entender que o futebol piauiense, e o Flamengo especialmente, precisa de você, torcedor que está nos assistindo, voltar ao estádio, como no começo da década de 2000, que a gente viu o Albertão, não era o Lindolfo não, era o Albertão lotado de torcedores do Flamengo. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo vai voltar a abraçar e nós vamos conseguir restaurar e reerguer o mais querido Piauí. Muito obrigado. Um abraço, Sidney, um abraço, Jota, um abraço a todos vocês que fazem o programa aqui na Rádio Antares. Um abraço especial aos que estão nos ouvindo, especialmente todos os flamenguistas. E hoje bateu o recorde aqui também no Facebook, viu? Bateu um abraço aí, um abraço a todos os seguidores. Jefferson Pimentel diz que é 100% Flamengo. Maravilha. A galera toda tá ligada, o Zé Fernandes, que tem dessa de 50 no Timor. E um abraço especial aqui ao Mauri Carneiro. A Mauri, Fute7, a Maurizão tem feito um trabalho bacana. Amanhã será o dia dele, amanhã. E nós estamos para apoiar nós estamos para apoiar o Mauri, já tivemos reunião com a Fundesp, com a CEMEL, vamos continuar ajudando aí o trabalho que o Mauri vem fazendo aqui no Piauí, muito bacana, veio do Ceará para ajudar aqui com o Fute7. Pode contar com a gente, Mauri. Beleza, então a Mauri estará amanhã conosco. Olha, gente, vamos ficando por aqui, um abraço super especial. Pô, tinha 3 perguntas aqui para o presidente, ele vai te responder no Facebook. Diz o seguinte aqui: boa noite, Sidney, Jota, presidente Tiago, 3 perguntas básicas. Quais os nomes mais cotados para assumir o comando técnico do Flamengo em 2017? Segundo, você pretende fazer o curso de gestão de futebol? Deixa eu ver mais aqui. E a terceira, o que você acha que deve ser feito para o futebol piauiense crescer e atrair a atenção do torcedor? Essa última é demorada. José Freire, um abraço. Essa última é demorada, depois vocês me chamam aí que eu quero falar sobre isso. Mas a primeira depende da reunião que nós vamos ter amanhã. E a outra, realmente, eu estou pensando, se houver uma brechinha, faz lá pela CBF, um curso de gestão, é muito importante. Todo aprendizado conta. Um abraço para o Raulino Filho também, contador. Tiago, uma pergunta básica.
Sede do clube, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste ou Zona Sudeste? Olha, hoje está mais para a Zona Norte, mas ainda vou manter aí a decisão, a gente vai tomar agora no mês de novembro. Valeu, então, presidente, muito obrigado. Eu sou Sidnei Santos, fiz aqui o Esporte 800, terceira edição pela Rádio Antares. No Facebook, Sidnei Santos, tive aqui reportagens e comentários do nosso amigo J. Araújo e o apoio técnico, segurando aqui o microfone, nosso querido Elsley Santos, repórter cinematográfico. Um abraço a todos e obrigado, galera, por nos apoiar e nos acompanhar aqui no Facebook, Sidnei Santos e na Rádio Antares. Tchau, tchau, vem aí Pedro Alcântara Ribeiro e o programa Show da Noite aqui na Rádio Antares.